Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam se cuidando, se comportando, estudando. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Fabiano. Hoje a nossa aula é número 51 e nós vamos falar da gustação. Na aula passada a gente começou a falar dos sentidos. Apresentamos os 5 sentidos, relembramos os 5 sentidos e falamos um pouquinho do tato. Que nossa pele tem células específicas, especializadas em sentir algumas situações. Pressão, calor, frio, se o objeto é áspero, se é lisinho, se é fofinho. Hoje a gente vai falar da gustação ou paladar. A nossa aula hoje vai ser gostosa, porque a gente vai falar de comida. Mas antes disso, você está prestando atenção nas aulas? Está assistindo às aulas não só de ciências, de todas as disciplinas na televisão, ou no YouTube, ou no aplicativo Aula Paraná, independente de onde você esteja assistindo. Está acessando o Classroom? Está registrando a sua frequência? Fabiano, como que registra a frequência? Toda vez eu falo. Acessa a primeira atividade que é obrigatória, resolve a atividade e envia. Ao enviar, você está garantindo a sua frequência. Ah, mas Fabiana, eu não estou conseguindo acessar o Classroom. Eu vou ser prejudicado? A minha presença e as minhas atividades? Entre em contato com a sua escola. Veja que dia que eles entregam o kit. O kit de ciências tem o quê? A apresentação, o PowerPoint impresso para você ter o conteúdo, exercícios, você vai resolver e vai devolver para a sua escola. Então, veja bem, não pode sair de casa. Veja que dia que a escola está fornecendo este kit e que dia ela está recolhendo. Combine com seus responsáveis para que eles vão até a escola e que peguem esse material. Perfeito? Fechou? Vamos começar a nossa aula de hoje? Sempre começamos como? Isso mesmo, usei o meu sentido agora. Ouvi vocês falarem. Exercício, Fabiano, vamos corrigir? Com certeza. Então essa era a atividade da aula passada, que nós tivemos novamente esse contato com os sentidos. Então percebam que a atividade eu trabalho com os 5 sentidos e os seus respectivos órgãos, aonde vai capturar essa situação do cotidiano e o corpo vai traduzir em sensações. Então vamos ler a pergunta de novo? Tudo o que sentimos e percebemos é controlado e interpretado por um conjunto de órgãos. Então são vários órgãos do nosso sistema nervoso central e periférico que trabalham juntos para que nós tenhamos as sensações dos sentidos. O encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central, que é dividido em 3 partes, lembra? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Juntamente com a medula espinal, ou espinhal, que está dentro da nossa coluna, também sistema nervoso central. Juntamente com os nervos, que se ligam, que se ramificam para o corpo, sistema nervoso periférico. Relacione, então, o sentido ao órgão responsável por sua percepção. Letra A, orelhas. Quem será? A orelha está captando... O que vocês falaram? Ótimo, está captando o som, o barulho. Então, a orelha está relacionada com o sentido da audição. Letra B, língua. Será que a língua é só para ficar mostrando para as pessoas? Não, né? A língua ajuda a falarmos. Só que a língua também é responsável... que comida gostosa que a mãe está fazendo, o bolo que a avó faz. Língua está relacionada aos sabores, que é o assunto da nossa aula de hoje. Letra B, paladar. Letra C, a pele, o assunto da nossa aula passada. Lembra? Toquei, tá gelado. Nossa, que áspero, que liso. Estão tocando em mim, a pressão no meu corpo. Então, pele, letra C, relacionado ao tato. Letra D, olhos. Eu estou assistindo, eu estou vendo a aula do Fabiano hoje. Então é a visão. E por último, nós temos o nariz. O nariz não é para ficar metendo onde não é chamado. Não é isso. Tomaram banho hoje? Não sei, eu tomei. Então tá um cheiro gostosinho. Nariz, cheiro. Então está relacionado ao olfato. Vamos ver a resposta correta? Ficou C para tato, B para paladar, D para visão, E para olfato
e letra A para audição. Vou dar um tempinho, caso vocês tenham trocado uma letrinha de lugar, apaga, arruma, corrige o caderno e a gente volta com a nossa aula de hoje. Atividade corrigida, sempre falo isso. Deixa o caderno de lado, nada de jogar ele lá longe. Ai, não vou mais ver esse caderno hoje. Pelo contrário. Tem coisas para copiar, tem mais exercício para casa, deixa ele caprichado, porque eu sempre falo assim, quando tudo isto passar, voltarmos à normalidade, eu não sei quando, mas quando voltarmos, você vai mostrar esse caderno para o seu professor ou para a sua professora. E ele vai ficar tão orgulhoso, tão feliz. Olha quanta coisa o meu aluno aprendeu com o Fabiano. E aí ele vai dar continuidade nos assuntos. Então vamos para a nossa aula? Então vamos prestar atenção. Chamou todo mundo da família? Que é legal vocês estudarem em conjunto. Sabe que eu recebo vários e-mails de mães e de pais dizendo que acompanham a aula junto com seus filhos. Eu fico tão feliz, porque se está todo mundo em casa, não pode sair. Só sai em último caso, se não tem outra situação. Que tal estudar junto com o pai e com a mãe? Chama, compartilha, mostra o que você está aprendendo, faz pergunta para o pai e para a mãe, faz aquela brincadeira dos sentidos para ver o que ele está vendo com os olhos vendados um objeto. E todo mundo aprende e se diverte em segurança em casa. Vamos ver a nossa aula? Se hoje a gente vai falar da gustação ou do paladar, eu tenho que saber qual é o órgão responsável. A língua é o órgão responsável pelo sentido da gustação ou paladar. Claro que a gente diz a boca como um todo, mas a língua é o principal, porque é na língua que eu vou ter as células que são especializadas em sentir os gostos dos alimentos. Mas não é só na língua. Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje que não é só a língua.
Outras regiões internas à nossa boca têm essas células especializadas, embora a língua é a que tem a maior concentração. Então, olha lá, trouxe uma imagem com um rapaz mostrando a língua, porque nós vamos ter estruturas chamadas papilas gustativas, que são as responsáveis por sentir os gostos dos alimentos. Então, os alimentos que são ingeridos entram em contato com a nossa língua. Quando nós nos alimentamos, nós comemos, nós mordemos o alimento, a gente mastiga e ele fica dentro da boca. Claro que ele encosta no céu da boca, no canto da boca, mas qual é a principal área que o alimento entra em contato? É a nossa língua. Por isso que a grande concentração dessas células se encontram nessa região. Por isso que nós colocamos, na maioria das vezes, a palavra língua. Então é na língua que eu encontro estruturas que tem um nome, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, mas ela tem uma função quimiorreceptora. Fabiana, quimiorreceptora? Olhem a palavra. Químio vem de químico, receptora de receber. Então, quando o alimento, que é composto de vários nutrientes e várias substâncias químicas, entram em contato, encostam na língua, essas papilas gustativas vão reconhecer a química do que esse alimento é feito. Se ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo e assim por diante. Que aquele bolo de chocolate é docinho e gostoso, que aquele limão é azedo. É essas estruturas quimiorreceptoras que vão perceber isso. Reconhecem as partículas que conferem o gosto característico daquele alimento. Então, olha 4 imagens que eu trago para vocês. Aqui eu tenho uma laranja. Qual que é a característica da laranja? Ser bem o quê? Azeda, ácida, dependendo dela, mas ela tem um gosto característico. Então, as células reconhecem a composição química desta fruta. Olha essa segunda imagem, só para deixar vocês com fome. São cupcakes, são bolos, né? Então, ali tem chocolate, chantilly. Então, quimicamente, a célula vai perceber o doce desses alimentos. Olha a terceira, vocês conseguem reconhecer? É um salmão, né? Um peixe. E ali tem algumas ervas em cima. Então, ao entrar em contato com a nossa língua, estou mastigando o alimento e a língua participa desse processo, ela reconhece o gosto característico do peixe e dessas ervas finas que aromatizaram, que deram um gosto a este alimento. E por último eu tenho o quê? Tomates. Quem gosta de tomate? Você gosta? Ele também tem um gosto meio ácido, né? Tem um gosto característico. Quimicamente, ele é composto assim. E as células presentes na nossa língua vão capturar e reconhecer esses gostos. Por isso que a gente tem uma infinidade de gostos. Cada um tem a sua composição química. Olha essa imagem que eu trago para vocês, para a gente começar a pensar um pouco mais. Tem um menininho comendo o quê? Milho. Quem gosta de milho? Eu adoro milho em espiga. Então ele está comendo, está se divertindo e está comendo. Imaginem essa cena, olhem a imagem enquanto eu faço a pergunta. Ao colocar um alimento na boca, em geral, conseguimos identificar seu gosto rapidamente, porque depende do alimento. Tem alimentos que têm gostos bem característicos. Encostou na língua esse alimento, rapidamente essas células mandam para os nervos, chega, né, na medula, né, espinal, chega até o sistema nervoso central, o encéfalo, tem essa interpretação, é doce, é muito rápido. Só que às vezes um alimento ele pode ter muito tempero, ele pode ter muita composição química de várias características diferentes, que o corpo demora um pouquinho para reconhecer. O que será que é isso mesmo? É tal alimento. Então, em geral, é muito rápido. Quais são os gostos que você conhece? Então, aqui o menininho está comendo milho. Se a gente colocar sal, salgar bastante, eu mudo o gosto desse milho. Se eu não colocar sal, ele fica com outro gosto. Eu vou colocar, sei lá, uma pimentinha. Eu vou colocar uma manteiga quente sobre este milho. Então, percebam que ao colocar outros alimentos, eu estou pegando característica de mais um para a língua reconhecer. Então, baseado na sua alimentação, aqui o menininho está comendo milho. O que você come no café, no almoço, no lanchinho, no jantar?
quais são os gostos que você reconhece? Quero botar você para pensar um pouco, pensar com a cabeça e pensar com a barriga. Daqui a pouco eu volto para ver o que você conhece. E aí? Relembrou sua alimentação? Pediu ajuda aos pais? O tio, a madrasta, o irmãozinho? O que ele está comendo? Teu irmãozinho pequenininho está mamando? Então, são vários alimentos que a gente consome no cotidiano, no dia a dia. Então, consequentemente, vários gostos nós sentimos. Então, eu vou trazer para vocês eles. Então, os receptores que estão presentes na nossa língua identificam 5 gostos diferentes. Faz a comparação. 5 sentidos, 5 gostos. O primeiro gosto, que todo mundo adora, que é o doce. O segundo, o azedo. O terceiro, salgado. O quarto, amargo. E quinto, umami. Umami, Fabiano, eu nunca vi falar isso na minha vida. Eu já vi que tem coisas doces, azedas, salgadas, amargas. Mas umami, nunca vi falar, você está inventando. Você acredita que o umami é o 5º sabor? Ele foi descoberto lá por meio do ano 2000 por um japonês? Eu vou contar para vocês. E esse gosto existe. Mas para ilustrar, olha o que eu trouxe para vocês. Algumas situações, alguns alimentos do cotidiano para ilustrar. Então, por exemplo, olha aqui, trouxe balinha, né? Eu sei que a gente não pode comer na aula, mas eu comi. O que eu quero representar? O doce. Mas tem algumas balinhas azedas, né? Essas aqui cobertinhas de açúcar, super docinhas. E esse, Fabiano, o que você trouxe? Deixa eu mastigar a bala. Eu trouxe o sal. Salgado. Utilizamos na nossa alimentação. Será que é sal mesmo? É bem salgado. Então percebam, são gostos opostos. Bem docinho, bem gostoso. Sal que também é gostoso, para realçar, para deixar os alimentos mais gostosos. E aqui eu trouxe algumas frutas, né? Maçã, a banana, mas principalmente a laranja, né? Com o seu gosto mais ácido, né? Um limão eu poderia ter trazido. Então, quando a gente olhou aquela imagem do menininho comendo milho, e eu perguntei quais são os gostos que vocês conhecem, aqui eu ilustrei alguns, né? Doce, das balas, chicletes, pirulito, bolo que a gente gosta, o próprio o próprio açúcar que a gente coloca num suco, nos alimentos para fazer um bolo, para deixar docinho, o sal que a gente coloca nos alimentos, né? Os alimentos não são propriamente salgados, a gente salga eles, e algumas frutas são mais doces,
algumas frutas são mais ácidas. Então, a ideia era que você lembrasse alimentos que vocês gostam, que vocês consomem, para perceber esses gostos. Mas a gente vai aprender e vai reconhecer que são 5. Então, vamos adiante? Vou trazer para vocês uma notícia. E essa notícia vai apresentar esse 5º sabor que talvez alguns de vocês desconheçam. Então, vamos acompanhar comigo? Então, essa reportagem, eu trago a chamada dela, eu retirei do site Terra e olha o título. Umami. Saiba mais sobre o 5º gosto do paladar. E o subtítulo. Conhece o 5º gosto do paladar humano, o umami? Saiba mais sobre ele. Quem escreveu essa reportagem foi Elisa Provenzano e é uma reportagem de 5 de junho de 2018. Né? Já tem uns 2 anos, mas não é uma notícia desatualizada, né? Com dados, com informações que mudam de tempo em tempo. Né? Como ela está contando de um gosto e como foi descoberto, não vai interferir, né, por ser de 2 anos atrás. Então vamos na leitura? Acompanhem comigo. O paladar humano é composto de 4 gostos básicos: doce, amargo, azedo e salgado. No entanto, o que muita gente não sabe é que existe um 5º gosto que o constitui: o umami, descoberto no início do século XX pelo cientista japonês Kikunai Ikeda. O umami foi reconhecido mundialmente em 2000. O termo significa saboroso em japonês e representa o que o sentido traduz para o paladar. Os alimentos ricos em umami são, por exemplo, as carnes, queijo parmesão, tomate, frutos do mar e cogumelos. Ele é responsável por aumentar a palatabilidade, realçando o sabor do alimento sem aumentar a ingestão de sal. Então aqui eu fiz um recorte da reportagem para vocês. Tem o QR Code, vocês podem apontar o celular de vocês para ler a reportagem na íntegra, que ela tem mais informações, ela é mais completa. Eu só trouxe 2 parágrafos para vocês. O primeiro mostrando que antigamente, sim, eram conhecidos 4 gostos e a partir de meados do ano 2000, um japonês, ele nos seus estudos, descobriu esse 5º sabor, o umami. E eu trago nessa tela para vocês que o umami não é salgado nem doce. Como o nome próprio diz, fazer a tradução umami, que é uma palavra japonesa, é saboroso, delicioso em japonês. O que tem? Alguns alimentos, como o tomate é bem característico, ele realça, ele deixa o alimento mais gostoso. Então, você pode até fazer um teste. Se você gosta de tomate, você pode pegar, cortar um pedacinho, não salga, né? Não coloque sal no tomate e coma um pedacinho. No início ele vai ter aquele gosto ácido dele, deixa ele um pouquinho na boca e depois você vai perceber uma outra sensação. Esse é o umami. Claro que o homem ele criou o umami artificialmente, ele é vendido como glutamato monossódico e ele é vendido, tem um nome comercial que você coloca sobre o alimento, ele parece um sal, mas não é. Você coloca sobre os alimentos e deixa ele mais gostoso. O sabor gostoso do alimento fica mais gostoso, ele realça e a nossa língua consegue capturar essa sensação. Vamos para o nosso quiz? Eu sei que vocês gostam. Hoje na nossa aula tem 3. 1. Quais são os principais sabores que a língua nos proporciona? Letra A, azedo, ácido e salgado. Letra B, azedo, doce, salgado, amargo e umami. Letra C, doce e gelado. Letra D, amargo, salgado, doce, azedo e quente. Pensa bem, tem pegadinha aí no meio. Daqui a pouco eu volto.
Vamos corrigir nosso quiz? Esse era facinho, era só para a gente estar esquentando os motores, estar adentrando o assunto novo. Lemos uma reportagem que falava dessa novidade, desse quinto sabor. Então, olhando as alternativas, qual é a resposta correta? Lembra a relação que eu fiz? 5 sentidos, 5 sabores? Letra B, azedo, doce, salgado e amargo. E a novidade, embora já seja lá por meado do ano 2000, o umami, que talvez alguns de vocês não conheciam. Então vamos começar a falar mais um pouquinho como que a gente percebe esses gostos. Então a estimulação das células receptoras que estão na língua e outras regiões internas da nossa boca gera impulsos nervosos que são transmitidos ao nosso encéfalo. Lembra que na aula passada eu falei que a gente ia continuar falando do sistema nervoso? Porque ele que vai interpretar essas sensações e vai interpretar em gostos. Então eu trago aqui para vocês uma imagem que é um recorte só da região da cabeça, aonde eu vou ter, o nosso encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Não significa que a medula ou os nervos não sejam importantes. Como a região da boca é muito próxima ao encéfalo, essa viagem, essa transmissão é muito mais curta, não tem a participação dessas estruturas. Então, o que eu aponto aqui para vocês? Eu tenho aqui, sinal do sabor, áreas gustativas na língua. Então, na língua e outras regiões internas da boca, eu tenho as células especializadas na captura dessa parte química dos alimentos. Só que eu também trago nessa imagem aqui uma parte dizendo detecção de odores. Embora a gente saiba que a sensação de sentir os cheiros é um outro sentido, eles estão interconectados pela proximidade, eles têm uma ligação. E a gente vai falar isso na aula de hoje. Então, aqui nós percebemos no nosso cérebro uma região onde nós vamos interpretar o olfato, que é o cheiro, e também o gosto. Porque quando nós nos alimentamos, a gente trabalha com vários sentidos. Eu vejo o alimento, esse bolo está muito bonito, olha quanta cobertura, estou até salivando, sistema nervoso involuntário. Você não está controlando essa salivação, porque ela ajuda a digerir o alimento. Então, primeiro você comeu com os olhos, porque você olhou o bolo. Bonito, a aparência dele é apetitosa. Depois, nossa, que cheirinho gostoso desse bolo, tá saindo do forno, tá quentinho. Segundo sentido. Quando você coloca na boca, ele encostou na língua. Aí você sentiu o gosto. Então percebam que algumas situações do cotidiano, mais de um sentido trabalham em conjunto. E se você perceber, lá no final, se você for na frente do espelho, abrir sua boca, você tem uma espécie de uma campainha lá no fundo, que se chama úvula. E ela é uma conexão entre o nosso nariz, as nossas fossas nasais, a nossa cavidade do nariz, com a nossa boca. Então, quando a gente está trabalhando a questão do gosto, o cheiro também participa e vice-versa. Então, por isso que essa região que faz a interpretação, centro do olfato e do gosto, elas estão na mesma região, tá bom? Embora sejam sentidos distintos, mas tem momentos na alimentação que eles trabalham em conjunto. Por isso que eu trago essa curiosidade para vocês. Olha a moça, tá suando o nariz, tá gripada. Gente, ela tá gripada, não é corona não, só tá gripada. Ela me contou que ela tá gripada. Quando estamos gripados, é mais difícil sentir os cheiros. Vocês concordam comigo? Nosso nariz fica trancado, né? Pois o muco produzido impede que os quimiorreceptores do nariz entrem em contato com as partículas do odor. Como consequência disso, a sensação do sabor dos alimentos também fica prejudicada. Vocês já perceberam essa situação? Quando vocês estão gripados, uma maneira de nos protegermos, o nosso corpo nos proteger, é produzir mais muco. Naturalmente, nós temos muco no interior do nosso nariz que vai tem toda uma função de captura de agentes estranhos, de proteção da mucosa do nosso nariz, e a gente tem essa estrutura.
Porém, quando nós estamos gripados, nós estamos sendo mais atingidos por agentes estranhos. Então, o corpo produz mais muco, que chega até a escorrer o nosso nariz, sem querer. Esse muco vai tampar e você fica com dificuldade para sentir o cheiro, até para respirar, começa a respirar mais pela boca. Esse muco impede, ele tampa, ele fica sobre os quimiorreceptores do nariz. Então a gente não vai sentir os cheiros dos alimentos, de um perfume ou de outras estruturas. Como nós temos a ligação nariz e boca pela úvula, que é aquela campainha lá no interior da nossa boca, consequentemente, também não vamos ter toda uma percepção dos gostos dos alimentos. Então, a sensação de sabor também fica prejudicada. Para compreender, aqui eu trago mais um pedacinho da reportagem. Para compreender o efeito do umami no paladar, é preciso entender as diferenças entre o que é gosto e o que é sabor. Muitas pessoas pensam que trata da mesma forma de percepção, mas são bem diferentes. O gosto se refere apenas ao sentido do paladar, proporcionado pelas papilas gustativas presentes na nossa língua, que respondem aos estímulos de substâncias químicas no alimento. Já o sabor é a combinação do paladar, ou seja, da ação da língua, com o olfato. Quando o cheiro está associado ao alimento, ao gosto do alimento, nós temos o sabor. Vamos para o segundo quiz? Quando um indivíduo está resfriado, ele, letra A, não sente bem nem o cheiro, nem o sabor dos alimentos. Letra B, sente bem melhor o cheiro e o sabor simultaneamente. Letra C, sente melhor o sabor dos alimentos. Ou letra D, sente melhor o cheiro das coisas. Vou dar um tempinho e eu já volto.
Viram que esse quiz está relacionado àquela situação que eu expliquei e tinha a fotinho da moça? Então, quando estamos resfriados, tem muco no nariz, cobre toda a mucosa interna do nariz, não sinto direito os cheiros. E como nós temos a ligação com a boca através da úvula, consequentemente, o gosto fica prejudicado. Resposta letra A. Não sentimos, o cheiro, nem bem o cheiro dos alimentos e, consequentemente, o sabor deles. Então vamos entender quais estruturas da língua são responsáveis por capturar esse sabor, esse primeiro o gosto e depois o sabor do alimento. Então, na região da língua, nós temos o que nós chamamos de botões gustativos. E nesses botões gustativos, nós encontramos estruturas bem menores, chamadas papilas gustativas. Se você for na frente do espelho e mostrar a língua para você mesmo, perceba que a nossa língua é toda enrugadinha. Ela não é perfeitamente lisa. Esses enrugados são os botões gustativos. E se nós ampliarmos, se a gente pudesse colocar um microscópio e olhar a sua língua, nós íamos localizar as papilas gustativas. Como não dá para pôr um microscópio na sua língua, eu trouxe a imagem. Alguém abriu a boca, tenho a língua, vejo essas irregularidades. São os botõezinhos, aqui embaixo os botõezinhos, e daí, se eu for ver de perto, eu tenho as papilas gustativas. As papilas também estão presentes em outras regiões da nossa boca. Então, não é só a língua que sente o quê? Os gostos. Eu também encontro as papilas no céu da boca, que nós chamamos de palato. Pega a sua língua e coloca no céu da boca. Aqui na frente, você percebe que o céu da boca é duro. Pega a sua língua e coloca lá no teto da sua boca, só que lá atrás. É molinho. Então eu digo que palato é o céu da boca, dividido em duas regiões. A parte anterior, da frente próxima aos dentes, palato duro. Lá no final, perto da úvula, palato mole. Também encontramos na epiglote e também na garganta papilas gustativas. Então eu trago aqui para vocês uma imagem, um recorte, onde eu mostro, aqui nós temos a região do nariz, a parte interna do nariz, e aqui eu tenho a boca. Eu tenho a língua, onde tem as papilas, o céu da boca, o palato duro e mole, na faringe, que é a nossa garganta, e a epiglote, onde daí nós engolimos o alimento e aí não precisamos mais sentir os gostos. Vamos para o terceiro e último quiz de hoje. A língua é o principal órgão relacionado com o sentido do paladar, ou seja, da gustação. Nela são encontradas estruturas formadas por células que são capazes de perceber os diferentes sabores, os 5 que nós conhecemos hoje. Indique corretamente o nome dessa estrutura que reconhece os sabores. Letra A, palato mole. Letra B, papilas gustativas. C, membrana gustativa. E letra D, palato duro. Eu vou dar um tempinho e já volto.
Vamos ver qual é essa estrutura, então, que está presente no interior da boca, que sente, que captura os sabores dos alimentos? Não pode ser a letra A e não pode ser a letra D, palato mole e duro. No palato mole e no palato duro, que são o céu da nossa boca, nós encontramos essa estrutura. Membrana gustativa não existe. Eu fiz para confundir. Resposta correta, papilas gustativas, que se encontram na língua e, consequentemente, no palato mole e no palato duro. Vamos pegar o caderno? Vamos copiar a atividade de hoje? Número 1. Quais sentidos nos permitem perceber se um alimento está em boas condições para ser consumido? Como que você vai resolver esse exercício? Imagine que alguém fez uma comida, um alimento. Como que você sabe que está bom para comer? Ou fizeram uma comida e guardaram na geladeira, passou alguns dias. Como que você percebe quais sentidos você utiliza para saber se essa comida está boa para comer ou vai ter que jogar fora? Eu dou um tempinho para vocês copiarem, lembrando que essa atividade você tem um tempo maior para fazer, porque eu só vou corrigir na próxima aula. atividade copiada. Para resolver, volta, assiste essa aula novamente, veja as suas anotações, pergunte para o seu professor se você tiver alguma dúvida, acesse o Classroom, vá lá no mural, comunique-se com o seu professor. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que nós falamos sobre a gustação, sobre o paladar, que são sinônimos, aprendemos o quinto sabor, o umami, aprendemos sobre as papilas gustativas, que são as estruturas internas da boca, língua e outras regiões que capturam o sabor dos alimentos, o gosto dos alimentos, que vai ser interpretado por o nosso cérebro e a gente vai saber se é doce, se é salgado e assim por diante.
Estudem bastante, se cuidem e até a próxima aula.